mede 6, AE mede 6. Então, AB, A. Então, vai ser ABCD, AD mede 6 e AE mede 6. Certo? Então, perceba que ele está falando, ó, a altura mede 6, então todas essas alturas medem 6. Esta aresta mede 6, então esta vai medir 6. Esta mede 6, então esta mede 6. E as paralelas vão manter. Ou seja, ele fixando essas três medidas aqui, que é lado, lado e altura, ele já fixou que você está com uma figura regular, certo? Ou seja, as medidas todas vão ser mantidas 6 unidades aí. Eu não sei o que ele colocou, não disse 6, né? Aí ele fala, estude as seções determinadas desse paralelepípedo, na verdade agora é um cubo, né? Pelos planos definidos pelos termos de pontos M, N, P abaixo. Então ele fala, ó, se o M coincidir com A, o N for o ponto médio, então vamos chamar esse cara aqui de C. Não, o C aqui, né? E esse cara aqui de baixo aqui, ele vai ser o E, tá? Não dá para escrever ali, mas a gente já sabe que ele vai ser o E. Então ele fala lá. Esse cara, ele rotulou de M. Esse ponto médio, N é o ponto médio de CG. Então, CD, E, F, G. Não, o G tem que estar aqui. Então, ele é o ponto médio de CG. Então, aqui eu vou ter o G. Aqui eu vou ter o E. Aqui eu vou ter o F. FG, aqui eu vou ter o H. Certo? Aqui é o D. Tá certo? Então, tem essas posições aqui. Tá. Então, vamos novamente. Esse daqui é o M. Aqui, no ponto médio, é o N. E o P é o ponto médio de DH. Então, ele fala para a gente avaliar a seção. Tá. Então, vamos pegar aqui, ó. Essa reta passando nos pontos médios vai ter que medida? Vocês saberiam me dizer? Se eu pegar um plano e cortar o meu cubo nos pontos médios, qual vai ser essa distância? Ela vai medir quanto? Por hipótese, foi dada. Essa distância aqui vai medir quanto? 6? 6, né? Que é a medida da aresta, certo? A altura, agora, não importa. Por quê? Porque ele está querendo a seção entre esse cara e as arestas, né? Ou os vértices. Então, a gente pode olhar para o plano que passa por esses dois pontos aqui e por esses dois pontos médios. Qual vai ser a seção formada? A seção formada também vai ser o que vai formar aqui nessa seção? O que vocês acham? Primeiro, quais são as faces? Ele chamou isso daqui de MN, de NP. N e P. Para ficar fácil para vocês me dizerem. Quais são as faces desse... Opa. Dessa tentativa de representação aqui que eu estou fazendo. Vou fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. N e aqui P. Se eu virar aqui, eu tenho o que aqui? 1
triângulo aqui. Outro triângulo aqui. Um paralelo e aqui um paralelogramo, certo? Então, a gente vai ter formada uma figura com AB, CD, NP, de forma que NP mede 6, AB mede 6, BD mede 6, AC mede 6, CD mede 6. E quanto vai medir CN? Por hipótese, N é o ponto médio de CG, então vai medir 3. P é o ponto médio de DH, então ele vai medir 3, certo? Então aí a gente já escreveu as informações que queria, tá? Então não necessariamente a gente precisa dar um nome para, é um paralelepípedo, eu não sei tal, eu não sei o que. Não, você fala as faces. Formou uma figura espacial que tem face ACN, face ABCD, face BDP, face DPN, certo? Onde você também coloca a informação das medidas, já que a gente tem essas medidas aí, tá? Então a gente consegue também trazer essas informações. E aí faz a mesma coisa agora nos outros itens, né? Ó, ele fala ó, o M de novo no A, agora ele colocou o N no C, e o P ele falou que é o ponto médio de FG. FG, aí ele pegou na diagonal. Então agora perceba que se eu estou na diagonal, né? Então ele falou assim, ó, M, N, e o ponto médio, P, ele está aqui. Então, ou seja, se eu vou passar esta aresta com a interseção naquele ponto, ele vai ter que conter todo o segmento, certo? Não tem como ele conter só o ponto e não conter o segmento, tá certo? Então, ele vai acabar contendo o FG, tá? Então, a gente vai ter a face AFG, a face AGE, a face AFE. Então, aí a gente formou uma figura que tem essas faces, traz as medidas, diga qual é a face. Se tiver o nome da figura, você conseguir colocar o nome, coloca o nome, senão não precisa colocar, tá? Se você quiser colocar a informação se por acaso a interseção der uma figura que tenha lados paralelos, você fala, olha, essa aresta EG é paralela à aresta AC, também pode, tá? Então perceba que essa figura aqui, ela vai ser... Deixa eu pegar o papel menor, cadê? Rasguei? Acho que eu rasguei. Tá, enfim. Vamos encaixar essa aqui. A gente tem esta ideia aqui, ó. Vamos pensar aqui. Vai ser FG e vai torcer para pegar um das arestas, né? Não deu para colocar aqui, mas enfim, você vai ter esta aresta aqui. Se a gente trouxer até o segmento AB, a gente vai ter um paralelogramo, certo? Se a gente trouxer para essa interseção, a gente vai ter quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, né? Tipo, imagina aqui, ó. Apaga essa parte de baixo. A gente vai ter esse telhadinho de casa, né? Ó. Um telhadinho de uma casinha, tá? Então aí vocês vão escrevendo essas informações. É mais escrita mesmo, tá? É entendimento espacial do que está acontecendo, tá? A 18. Aí a C, a D também é. Se vocês não conseguirem, aí vocês me avisam que aí eu escrevo com mais detalhe a resolução. A 18. Mostre que duas retas distintas